Fala pessoal, Rafa Ansani aqui do Investidor Fora da Curva. Antes de qualquer coisa eu quero te pedir um favor. Dê o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você estar recebendo sempre em primeira mão cada novo conteúdo que eu colocar aqui. Conto com a ajuda de vocês para eu continuar ajudando vocês aí também. Fechado? Bom, recentemente eu fiz um formulário no meu Instagram, divulguei aí, a gente mandou para algumas listas de e-mail e que tinha cadastrado e perguntando para o pessoal o que eles mais queriam saber, quais eram as dificuldades, E uma das coisas que muita gente me pediu era uma aula sobre tape reading, tá? Várias pessoas que operam no mercado, às vezes já sabe, já entende bastante análise técnica, já tem o conhecimento de gráfico, porém não sabe analisar ali o tape reading, não sabe como que funciona. Então eu queria te pedir fortemente para você indicar esse vídeo para todas as pessoas que operam, que você conhece, que precisam aprender tape reading de forma gratuita, sem gastar nenhum centavo. Então envia para todas as pessoas que precisam aprender o tape reading. Não tem nada de complexo, tá? Você não precisa pagar uma fortuna em um curso que só te ensina a ler o tape reading, porque tem outras coisas a mais para você entender. Eu quero dar algumas dicas também nisso, como você vai juntar aí o tape reading com outras coisas, que aí sim você vai ter um operacional que faz sentido, beleza, galera? Então vamos lá, eu desenvolvi um conteúdo de forma simples para vocês entenderem, tá? Entenda o tape reading. Quando que vocês vão entender o tape reading? Agora. Vou até colocar maior aqui, ó. Agora, acabou aquele negócio que você não entende o tape reading. Eu vou te explicar de uma forma que você vai entender, vai conseguir estudar e vai evoluir aí como trader sem gastar um centavo, beleza? Então vamos lá, eu escrevi aqui para vocês entenderem um pouquinho a lógica disso daí, tá? Imagina um condomínio residencial e que acabou de ser inaugurado, tá? Tô dando um exemplo para vocês e tem vários terrenos à venda, Então você tem compradores e tem vendedores tentando negociar os terrenos deste condomínio. Com isso, podemos elaborar um book de ofertas. O que é um book de ofertas? É uma das ferramentas que a gente utiliza no tape reading. Nada mais é do que você encontrar ali as ofertas dos compradores e dos vendedores, a quantidade e cada nível e o preço, a quantidade de ofertas que tem e o preço que aquele participante do mercado está querendo comprar ou está querendo vender. Lembrando, é uma intenção de compra ou de venda, não significa que a pessoa vai conseguir, que aquele player vai conseguir comprar o mercado naquele preço que ele colocou a ordem dele de compra ou de venda. Isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Então podemos elaborar um book de oferta baseado nesse exemplo que eu falei para vocês, com as ordens de compra e venda, intenções, aquilo que eu falei dos participantes, com seus respectivos preços. Então vamos lá, vamos fazer de forma rápida aqui, tá? Um book de compra, um book de ofertas, onde a gente vai ter o lado da venda, o lado da compra e o lado da venda. Beleza? Isso, pessoal, é muito simples, vocês vão conseguir entender, tá? Imagine que esse terreno, esse condomínio que está vendendo o terreno, um condomínio fechado, um condomínio bem valorizado, e na média está custando aí por volta de R$300 mil um terreno nesse condomínio, Aí eu tenho aqui, no lado da compra, eu tenho, por exemplo, 5 compradores querendo comprar, tá? Esses terrenos, tá? A 280 mil. Eu tenho também, e no lado da venda, tá? Vou colocar aqui um pouco mais longe, afastar para vocês para não misturar. Vamos lá, no improviso aqui, mas vocês vão entender, esse que é o mais importante, tá? Então imagina que você tem lá 5 querendo comprar com o preço, querendo pagar 280 mil nesse terreno que a média custa 300. Aí você tem mais 5 players, 5 compradores querendo pagar 270 mil, tá? Então aqui eu tenho um book de ofertas e eu tenho, porém, tá? Aqui como eu estou falando que é um book de ofertas, então, por exemplo, dentro desses 5, vamos supor que seja um participante só, tá? Então o João está querendo comprar, o cara tem muita grana, está querendo investir, ele quer comprar 5 lotes a 280 mil, beleza?
E aí vem um outro cara, né? Que também é um conhecido dele, né? Uma outra pessoa que ele quer comprar, vamos lá, três terrenos a 280 mil também. Porém, como esse cara aqui, o João, colocou a ordem dele, né? Ele deu ali a oferta dele de compra antes, tá? E o mercado financeiro funciona assim. Pode ser que nesse exemplo não funcionaria, mas como ele colocou antes, então ele está na frente. Então, se alguém resolver vender a 280 mil, primeiro vai vender para esse cara aqui, depois para esse cara. Aí depois tem o outro querendo comprar 270 mil, tá? E aí a gente tem tem um outro investidor querendo comprar 7, tá? 7 terrenos aí a 250 mil. Tá bom, o exemplo pra gente. E no lado da venda, tá? No lado da venda, eu tenho aí um investidor querendo vender 5 terrenos a 310 mil, beleza? Aí eu tenho um outro investidor, tá? Querendo vender 5 terrenos também a 310 mil, tá? É outra pessoa. Porém, ela colocou essa ordem de venda depois dessa, então por isso ela só vai conseguir executar depois que venderem todos esses lotes que colocaram na frente dele. Beleza? Aí eu tenho 10, um cara aqui, um investidor grande, onde ele quer, tá, vender 10 lotes a 320 mil reais cada um. Tá? E aí eu tenho mais um investidor, o cara tá vendendo 5 lotes, tá? 5 terrenos, beleza? A 325 mil. Tá bom. Então aqui, lembrando, é um book de ofertas, tá? Por que é um book de ofertas? Porque tá oferta por oferta, tá? Por participante. Então aqui é um cara, aqui é outro cara, aqui é outra pessoa, tudo a mesma pessoa, tá? Certo, então vocês percebem que aqui são intenções. Você tem compradores tentando pagar 280 para baixo e tem vendedores querendo vender de 310 para cima. Só que se não acontecer uma agressão, se alguém não tomar a iniciativa, beleza? O que vai acontecer? Se alguém não tomar a iniciativa, não tem negócio. Porque eu tenho um cara aqui, que é o cara que paga mais caro nesse terreno, está querendo comprar por 280 mil. E o cara que vende mais barato, ele quer vender por 310. Alguém deles tem que ceder, tá? E aí é onde vem o conceito de agressão. Vamos supor que esse cara que queria comprar 5 terrenos a 280 mil, ele falou, tá bom, ninguém quer me vender a 280 mil, eu aceito pagar 310 mil, né, e comprar esses 5 terrenos desse cara aqui que quer vender a 310. Então, o que eu tive aqui? Tá? O que aconteceu ali? Uma agressão de compra. Tá? Uma agressão de compra de 5 contratos, 5 lotes, 5 terrenos a 310 mil. Tá? Por que foi uma agressão de compra? Porque quem tomou iniciativa de executar o negócio foi o comprador, ó. Ele estava tentando comprar 280, ele não conseguiu, o vendedor só vendia 310 e não abaixava mais do que isso, tá? Então, o que aconteceu? Ele falou, beleza, eu vou lá e compro de você. Então, ele agrediu esse vendedor, ele executou a compra dele, então, automaticamente, não existe mais esse vendedor, ó, porque os lotes dele já foram negociados, tá bom? E aí, vamos supor, vamos apagar esse cara aqui também, ele não conseguiu levar no 280, ele tomou mais caro, né? Tomar é comprar. E aí, esse cara aqui tá querendo comprar 3 terrenos a 280 mil, também tá vendo que ele não vai conseguir levar. Ele foi lá e, beleza, eu pago então, né? Desses 5 aqui, eu pego 3, tá? E aí eu aceito pagar 310. Então tive mais uma agressão de compra, tá? Qual que foi o lote, tá? Foi 3, beleza? Ele queria 3, vamos supor que ele agrediu e comprou só os 3 que ele queria. Então ele comprou 3 terrenos
a 310 mil. Então, se ele fez uma agressão de compra, a agressão de compra consome os lotes da venda. Então, se ele comprou 3 terrenos a 310, tinha 5 aqui vendendo nesse preço. Então, sobrou apenas 2, tá? Sobrou apenas 2. Então, opa, vamos deixar aqui alinhado. Aí, beleza. Aí, algum player que não estava aqui no book de compra, que não tinha uma oferta pendurada, falou, ah, esses últimos 2 aqui eu aceito levar, eu aceito pagar. Então tem mais uma agressão de compra de 2 terrenos a 310 mil. Opa, 10 mil, correto? E aí automaticamente acabou os terrenos de 310. Ou seja, né, qual que é o lote mais barato, qual que é o valor de terreno mais barato que tem agora para ser vendido? 320 mil. Então, o que vocês já conseguem entender aqui é que a agressão de compra, ela consome os lotes da venda. Beleza? Porque conforme vai tendo agressão de compra, vai consumindo os lotes que tem ali na venda. E faz o preço subir. Por quê? Porque os lotes da venda aparece primeiro o vendedor que está vendendo mais barato. Quando vai acabando esse mais barato, vai pulando para os próximos que são mais caros, tá? Que são mais caros. Então a agressão de compra faz o preço subir. É por isso que quando você está olhando o mercado, você vê o preço subindo, subindo, subindo. E aí o que está acontecendo para o preço subir? Agressões de compra que vão consumindo os lotes da venda que tem no book. Tá? Vai limpando aqueles lotes, vai limpando, fazendo o preço ficar cada vez mais caro. Então, se a agressão de compra faz o preço subir, a agressão de venda consome os lotes da compra, faz o preço cair. Como assim, Rafa? Pera aí, não entendi. Tudo bem, vamos supor, tá, que esse cara aqui, ele estava querendo... Esse cara não, vamos pegar um player de fora, o cara não colocou, que isso acontece muito no mercado. Nem sempre quem está agredindo é o cara que estava tentando levar no book. Às vezes ele entra e já entra agredindo a mercado, né? E aí entra um player que fala assim, ah, beleza, eu quero vender acima de 300 mil, porque na média 300 a gente acredita que é um preço bom. Eu tentei vender acima de 300 mil, né? Eu tinha intenção, na verdade, de colocar uma oferta de venda acima de 300, mas eu estou vendo que não está saindo o negócio. Então eu vou vender a 270 mil 5 terrenos que eu tenho. Então o que esse cara vai fazer? Ó, vou colocar aqui embaixo. Ele vai fazer uma agressão de venda. Deixa eu diminuir aqui. Ele vai fazer uma agressão de venda, tá? De quanto? Ele quer vender 5 terrenos. Então ele agrediu uma agressão de 5 a 270 mil, tá? Cada terreno, que era o que tinha aqui, ó, 270. O cara foi lá e vendeu a 270 para esse cara. Por que agressão de venda? Porque quem tomou iniciativa era o vendedor. O cara estava tentando comprar aqui a 270. O vendedor foi lá, né, e agrediu essa ordem dele, vendeu para ele. Então, automaticamente, não existe mais essa venda. Então, o que vai acontecer? Se não existe mais aquela compra, aliás, se não existe mais aquela compra, aquela ordem para estar comprando a 270, o próximo comprador ele só aceita pagar 250 mil. Então a agressão de venda ela consome os lotes da compra e faz o preço cair. Esse é o conceito de agressão, tá? E aí eu vou explicar para vocês a diferença do book de ofertas e um book de preços, tá? Basicamente o book de preços ele vai somar a quantidade de ofertas, a quantidade de lotes que tem por nível de preço. Vai ficar mais claro para vocês. Fiquem tranquilos. Então, vamos pegar aqui um exemplo prático antes de eu vir para as perguntas. Eu separei algumas perguntas aqui que vocês podem estar se fazendo e eu já vou responder para vocês, tá? Mas antes eu queria aqui abrir. O que eu tenho aqui? Eu tenho um book de ofertas, tá? Que eu tenho um book de ofertas. Esse lado é o lado da compra, tá? As intenções de compra dos players, beleza? E aqui é o lado da venda, um book de ofertas onde as intenções de venda dos players. Então agora, por exemplo, a gente pode ver que a UBS está tentando comprar 10 contratos no preço de 5.823 no dólar.
Beleza? Aqui eu excluí ordens, tá, de 5 contratos. Então vocês estão vendo que só tem de 10 lotes para cima, tá? Isso é uma configuração que você pode fazer para evitar ficar pegando lotes pequenos demais, apesar de 10, 15 ser também pequeno. Mas lembrando, a gente está vivendo aí um momento de alta volatilidade, o mercado com pouco lote no book. Então realmente a gente não vai ver muitos lotes grandes nesse mercado volátil, nessa crise que a gente está vivendo. Então aqui são todas as ofertas de compra, tá? E por que que aqui, qual que é a diferença daqui para cá, ó? Vamos supor, aqui na verdade ele está somando, né? Quantos lotes existem, né, na compra, beleza? Quantos lotes existem na compra? Não 424,5, por exemplo, tá? Nesse momento, tá? O mercado está mudando, ele está rolando. Então aqui, ó, 25,5 tem 15 contratos. Aqueles 15 contratos pode ser de um player só, como pode ser de 3 players diferentes, 3 participantes diferentes. Então o book de preços, que é esse daqui, ele vai somar a quantidade de lotes que tem por nível de preço. Percebam que ele vem, ó, 24, 25,5, 24, opa, tá mudando muito rápido. 26, 25,5, 25, 24,5, vai caindo, né, o preço conforme vão consumindo as ordens de compra. E aqui a somatória da quantidade de ordem de venda por nível de preço também. E aqui no book de ofertas eu consigo ver quem é, né, a corretora que está tentando comprar, aquele participante que está colocando a ordem. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma venda de 200 contratos do JP Morgan no 5,830. Então, se eu descer aqui esse book, ó, a gente vai ver que no 830 tem 305 contratos de venda, tá? E 200 a gente já viu que é do JP Morgan. Claro, como eu excluí lotes de 5 aqui, vocês não vão estar vendo todos os contratos que estão somados aqui, tá bom? Então, isso é book de preço e isso é book de ofertas. E aqui é o Times and Trades, que é uma ferramenta muito importante para quem está analisando o tape-read, analisando o fluxo de ordens, tá? Aqui que você consegue ver as agressões, tá? Aqui o agressor comprador. Quando o agressor é comprador, que aparece assim, ó, esse verdinho aqui para vocês, significa que foi ele que comprou o terreno, ele que tomou a iniciativa de pagar o preço do vendedor. Então, por exemplo, a gente viu aqui, ó, o Santander, ó, fazendo agressões de 5 contratos no 825, mais 5, 825, ó, mais 5, 825, fazendo agressões de compra, ou seja, tinha lote na venda no 25 e o Santander está agredindo, tá? Se vem uma agressão grande, tá? O que vai acontecer? Vai acabar consumindo os lotes que tem, né? Uma agressão de compra, por exemplo, se vier uma agressão significativa, vai acabar consumindo os lotes que tem na compra, fazendo o preço ficar cada vez mais caro, beleza? Então aqui tem como você colocar, não vou entrar em detalhes de como que configura isso, tá? Deixa eu ver se eu encontro alguma agressão grande aqui que eu coloco para, né, quando acontece agressões acima de 100 contratos por ordem original, aqui, ó. Aqui no 822, ó, o Bradesco, ele bateu, né, ele fez uma agressão de venda, ó, agressor, vendedor. 175 contratos no 22, tá? Esse asterisco aqui também significa que às vezes não saiu todos os lotes do 22. O cara bateu a mercado e às vezes tinha um pouco no 22,5, 23 e ele levou tudo e a maior parte saiu no 22. Beleza? Aí você fala assim, puta, Rafa, pera aí, cara, eu tô um pouco perdido. Como que eu vou utilizar isso, tá, para ganhar dinheiro? Como eu vou ganhar dinheiro com essa informação que você está me passando? Primeiro, tá? Se você está um pouco confuso, nossa, a agressão de compra faz o preço subir ou cair. Quando alguém faz uma agressão de compra, limpa os lotes da venda. É umas coisas que, assim, eu já estive no lugar de vocês, eu sei que no começo dá uma bagunçada na nossa cabeça, mas não tem nada de complicado, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é colocar um book de ofertas, tá? E um Times and Trades, pelo menos, e acostumar o olho, né? Ficar olhando para isso e ver o que está rolando. Por exemplo, o JP Morgan, ele colocou aqui agora, ó, os 200 contratos, que já estava lá na verdade, né? Acho que era esse preço. Ele tem uma venda de 200, vendendo aí a 830, 5,830. A hora que chegar, percebe que tem esse lote para ser vendido antes que o dele, tem dois aqui, um da Ativa e um da Inter, né? Inter, não lembro o nome completo da corretora, aparece só abreviação aqui para mim. E aí, ó, vamos ver se vai ser levado esse lote, tá?
Ó, tem esse lote de 45 para ser executado antes, ó, levaram, ó, 200, sobrou 75 lotes. Quem que está agredindo? Ó? Esses caras aqui, ó, que estão agredindo. Ó. Genial, UBS, Bradesco. Ó. Olha quanta agressão de compra. Ó. O preço saiu de 30 e foi para 32,5, 33, 33,5. Percebe como quando o mercado entra com agressões de compra, vai consumindo as ordens de venda, o preço vai ficando cada vez mais caro? Tá? Então, rapidamente, eu quero voltar aqui para essas perguntas aqui, responder para vocês. Tá? Vamos lá. Por que operar o tape reading? Tá? Pessoal, é o seguinte, o tape reading ele não faz milagre. Você precisa realmente entender algumas coisas, que eu quero dar algumas dicas para vocês mais para frente. Mas assim, a pergunta que você poderia fazer, por que não olhar o tape reading? Não estou dizendo que você tem que olhar só o tape reading, tá? Mas por que não olhar o tape reading? Se você tem uma informação, se você consegue ver um book, um Times and Trades e consegue sentir a agressividade do mercado, a intensividade do mercado, como o mercado está agredindo, né? Quem que está levando esses lotes, quem que está tomando, enfim. Se você tem essa informação, por que você não vai usar? Tá? Se você pode ler o tape reading para ajudar você a tomar uma decisão, por que você quer operar? Ah, não, eu não quero operar tape reading, eu opero somente por gráfico. E para mim, eu ponho o indicador lá e não preciso olhar o tape reading. Tá bom, você tem que ter a consciência que você está operando com o olho só. Ó. Você está aqui operando, está deixando de ver uma informação importante. Eu tenho que te falar isso, tá? Então, o tape reading é o grande segredo para você ficar milionário? Não. Mas você precisa dessa ferramenta, você precisa entender o que está acontecendo, tá? O que eu ganho sabendo ler o tape reading? Você ganha uma análise a mais. Você ganha uma leitura a mais, você ganha uma informação a mais que vai te ajudar a ter um feeling ali e sentir o mercado, tá? Eu sinto o mercado pelo tape reading. Se eu tirar todas as variáveis que eu tenho na minha plataforma, na minha tela, no meu computador para operar, se eu tirar todas as variáveis de tape reading, eu me sinto cego. Porque eu estou vendo um candle no gráfico subir, mas eu não estou enxergando quem está fazendo o preço subir, eu não estou enxergando quem está agredindo, quem está vendendo. Tá? Ou quem está absorvendo, vocês vão entender isso, eu vou explicar nesse vídeo. Fique até o final, esse vídeo é importante para vocês. Tá? O tape reading sozinho, ele é suficiente? Não! Por quê? Porque, de novo, se você tem o gráfico também para você olhar, e você fala assim, eu vou olhar só o tape reading. Então, beleza, você tem que ter a consciência que você está operando com o olho só. Você está deixando de ver região de preço no gráfico, que isso é importante, tá? Não sei se te falaram isso, mas isso é importante, tá bom? Então, essas perguntas estão respondidas. Ah, lembrando, tá? Não é só gráfico e tape reading, você tem uma outra variável que hoje, já há algum tempo, é aquilo que eu mais baseio para tomar minha decisão de entrar numa operação, que é o cenário, tá? Isso já é assunto para um outro vídeo, explico bastante isso nos meus cursos. E o cenário, como é que está o mercado naquele dia, o mercado está mais otimista, mais pessimista, e como que o ativo que você opera se comporta nesse tipo de cenário. Beleza? Baseado em cotações internacionais, baseado num monte de notícias, você vai ter um cenário ali, saber o que esperar naquele dia. Mas, se você tiver só o cenário também não adianta, porque você precisa ter um cenário. E aí você vê o tape reading confirmando aquilo que você imaginava. Você vê o gráfico confirmando aquilo que você imaginava. Percebe? Não é difícil, tá? O mercado não é difícil operar. Você pode ficar um pouco assustado porque eu sei que é muita informação, mas não é difícil. Beleza? São coisas simples que você treinando vai conseguir, sem dúvida nenhuma, tá? Fazer uma leitura eficiente e ter muito mais consistência no mercado. Quais são e onde observar os melhores sinais do tape reading? Basicamente, eu vou tentar resumir, tá? Basicamente, no tape reading, nós temos alguns setups, vamos dizer assim, né? Uma forma de você olhar é a absorção, tape reading, exaustão, inversão de fluxo. Que mais? Aí para movimentos a favor, né? Eu vou inventar aqui uma variável que se chama intensidade e continuidade.
das agressões. Vamos lá. Absorção, tá? Absorção. O que seria a absorção? Vamos imaginar que nesse momento ó, o BS está com 10 contratos vendendo a 35,5. Tá? Aí alguém vai lá e faz uma agressão de compra, porque depois, ó, se você olhar aqui no book, tá? Depois do 35,5 já tem ordem no 36. Então, teoricamente, só tem 10 contratos vendendo no 35,5. Beleza? Então, se alguém vir aqui comprar 10, já pula o preço para 36. Só que vamos supor que alguém vem aqui e compra, já mudou o preço aqui, tá? Mas era 35,5. Alguém foi lá e comprou, fez uma agressão de compra de 50 contratos. E aí você vai olhar no book e vai falar assim, pô, mas o mercado tinha que estar no 36, porque tinha só 10 lotes do BS vendendo a 35,5. E continua aparecendo a ordenzinha lá de 10 a 35,5. Aí vem alguém e toma, faz uma agressão de compra de 100 contratos. Pum! O preço continua no 35,5 e continua aparecendo aqueles 10 da OBS, tá? O que ela está fazendo? Ela está vendendo escondido. Isso acontece bastante. Às vezes o player quer vender 500 contratos, mas ele não quer assustar o mercado. Se ele vai lá e coloca uma ordem de 500 de venda, né, de 500 contratos na venda e pendura no book, e os players percebem que realmente o cara quer vender, o cara sai vendendo na frente dele e ele acaba piorando, né? A ordem dele, ele vai ter que vender mais barato se ele quiser executar, se o mercado perceber que ele quer de fato vender aquilo. Então ele fala assim, eu quero vender 500 contratos, mas eu vou executar, vou pôr um robô para vender para mim de 10 em 10. Então ele põe 10 no book. Alguém levou os 10, abre mais 10. Levou mais 10, abre mais 10. Levou 10, abre mais 10. E aí, o lote escondido pode causar o quê? Uma absorção. Que você olha que está tendo agressões de compra, o preço vem subindo, com as agressões de compra. De repente, continua tendo agressão de compra, mas pode ter um lote escondido ali e o preço, os caras compram e o preço não consegue subir mais. Ou realmente pode entrar muita venda pesada ali no book, né? Onde você está vendo uma absorção. Os players estão comprando e o preço não vai. Tá? O preço não vai. Então isso é um setup de absorção. Você poderia entrar nesse caso, né? Vendendo ali, beleza? Vou explicar para vocês as melhores regiões para fazer isso. Você poderia, nesse caso, entrar vendendo ali. Por quê? Porque tem um player mais forte do que o agressor. O agressor está comprando, fazendo agressões de compra, o preço não vai, né? Então aquele vendedor está mais forte, você pode vender junto com ele naquele momento. Ou aquele vendedor, ou vários vendedores podem estar absorvendo ali o preço, tá bom? O que mais, Rafa? Eu tenho exaustão. O que é exaustão? Tá? O mercado, imagina aqui, ó, imagina essa alta aqui, ó, daqui para cá no gráfico, tá? Então o mercado veio, né, fazendo agressões de compra, consumindo as ordens de venda aqui no book e fazendo o preço subir, ficar cada vez mais caro. Então os caras vêm com 200 contratos, agressão de compra, tá? 200, mais 100, mais 300, umas agressões fortes. Aí chega aqui, depois que o preço se move, tá, você começa a ver agressões de 50, 30, 20, 10... E aí toda aquela intensidade de agressões, né, não está tendo intensidade, né, não tem continuidade das agressões. E os lotes aqui, eles agrediam de 200, de 300, aqui está agredindo de 10, de 20, ou seja, teve uma exaustão. A agressão de compra, ela veio diminuindo o tamanho dela, né, então acontece, depois de uma exaustão, pode acontecer do preço cair, foi o que aconteceu aqui, tá? Não estou falando que aqui aconteceu uma exaustão, tá? Mas o preço caiu nesse momento, pode acontecer baseado numa exaustão, tá? Que é quando o agressor que deslocou o preço, né, ou os agressores que deslocaram o preço, diminui a intensidade das agressões e vai tendo ali uma exaustão no movimento. Inversão de fluxo. O que é a inversão de fluxo? Imagina esse mesmo cenário, o preço veio subindo 300, 200, 100, 200, de repente vem um cara que bate 500. Aí dá mais 2 segundos, ele bate mais 300. O que é bate? Uma agressão de venda. Tá? O cara, pum, o mercado veio subindo, ele vem, pum, descarregou. O que você teve ali? Uma inversão de fluxo, porque o fluxo estava comprador, o preço subindo, né, com várias agressões de compra. De repente entra um cara gigante, começa a fazer várias agressões de venda, né, e aí você tem uma inversão de fluxo, porque o fluxo naquele momento começa a ser mais vendedor, tá?
Então inverter o fluxo ali. Intensidade e continuidade das agressões. O que seria isso, né? O mercado de repente está ali, né? O gráfico está ali, né? Vamos pegar aqui o gráfico de novo. O gráfico está aqui. De repente o preço começa a subir, né? Para o preço subir, vocês já imaginam que a gente está tendo agressões de compra, consumindo os lotes da venda, fazendo o preço ficar cada vez mais caro. E aí o mercado começa a disparar. E aí você vai olhando o book, o Times and Trades, e você vê que no book, todas as vendas que colocam, já vem alguém e agride. No Times and Trades já vem, puf, leva. E os players comprando. Os caras não param de comprar, agressões de venda pesada. Aí você vê também, né, o cara que pendurou uma ordem de compra aqui para baixo, ele pega aquela ordem de compra dele no book e vai subindo, ou seja, vão colocando ofertas de compra cada vez mais cara, tentando acompanhar o preço, tentando executar. E aí o mercado faz um baita movimento de alta. Então isso é quando você quer ir a favor da tendência, que você percebe esse movimento e você tenta ir junto com aquele fluxo de compra, nesse caso, né, para pegar aí uma alta. Beleza? Vamos falar um pouco desses setups baseado na região do gráfico rapidamente, tá, pessoal? Esse aqui é um vídeo que eu estou tentando resumir para vocês e ser bastante didático, eu espero que esteja conseguindo isso. E aqui, onde eu costumo, né, observar, vamos supor que o preço rasgou aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui uma banda de Bollinger, tá? Um indicador gráfico que eu gosto bastante, e eu tenho uma média móvel de 20 exponencial. Quando o mercado vem nessa banda de cima, tá? Eu procuro ver se ele está rasgando a banda de cima com agressividade e intensidade. Se eu percebo isso, as agressões de compra fazendo o preço puxar cada vez mais alto, eu fico só esperando, né? O quê? Ó, aqui foi um repique bem curtinho, ó, mas o mercado voltou aqui, ó, aproximadamente 10 pontos. Ele voltou daqui, ó, para depois voltar a subir. Então, os caras vieram tomando, e eu estou vendo isso no Times and Trades, estou vendo os caras consumindo as ordens de venda do book. E aí, de repente, entra uma inversão de fluxo, os caras batem, o preço consegue cair um pouco, porém, depois que ele recupera um pouquinho, que ele dá um leve respiro, já entra agressões de compra novamente, ou então você encontra alguma absorção aqui, tá? Você vê que os caras estão fazendo agressões de venda, o preço parou de cair, ou seja, alguém colocando lote de compra ali no book, segurando o mercado, né? E aí o que você faz? Pô, você já viu que o mercado estava comprador porque ele já deu essa baita puxada com uma puta agressividade, intensidade de agressões. Então a hora que ele dá esse leve respiro, você vê que aquele respiro tá meio que deu uma parada, você já compra para ir junto com o mercado, tá? Então essa é a agressividade. Então eu sempre espero o mercado bater nas bandas para esperar esse repique. Por quê? Porque quando ele entra na região das bandas de Bollinger, é porque teve um movimento forte que fez ele chegar lá. E é esse movimento forte que eu quero pegar. Então, ao invés de eu falar para vocês olharem só o tape reading, de repente você fica vendo um monte de agressão aqui e você fica tentando criar um monte de trade aqui que, meu, na boa, você vai levar stop para todo lado, tá? Você tem que ter seletividade, né? Você tem que ser seletivo para estar operando. Então espera o mercado estourar uma banda de Bollinger, por exemplo, para você procurar algum sinal no primeiro respiro dele para você tomar junto com o mercado. Porque eu não gosto muito de sair comprando rompimento, comprando máxima. Tudo bem que o mercado agora, nessa crise, tem feito vários dias direcionais, com bastante tendência, mas o mercado muitas vezes não tem tendência, a maioria das vezes ele não tem. Então, se você fica também comprando rompimento de topo, você acaba levando muito stop, tá? Eu prefiro esperar o mercado andar e no primeiro respiro, né, aquele respiro curtinho que ele dá, eu pego a favor dele, beleza? E aí, quando o mercado chega nas minhas linhas do meu indicador, que eu tenho em parceria com a Nelogica, tá? Esse Rafan Sunny NCNV, níveis de compra, níveis de venda, normalmente nessa região das minhas linhas, dessas 3 linhas, costuma acontecer um pouco de reversão do movimento, tá? Que aqui, quando entra aqui, o preço já está um pouco esticado. Então você pode ver um sinal de exaustão, de absorção aqui. Tá? Você pode, de repente, né, reparar, o mercado, você está acompanhando ali o Times and Trade, você está acompanhando o fluxo do tape reading, e de repente chega nessa região, começa a ter agressão de compra, agressão de compra, agressão de compra. Eu vou até
deixar mais bonitinho aqui para vocês. Vamos preencher, tá? Que é uma absorção. De repente começa a agressão de compra, agressão de compra, agressão de compra e o preço para de subir, ou seja, alguém está vendendo aqui ou com lote escondido ou realmente entrou muita venda no book. E aí logo em seguida começa a vir agressão de venda. Você pode procurar uma venda contra a tendência aqui nessa região, né? Então aqui provavelmente teve ali bastante absorção, tá? E aí o mercado, ou uma exaustão, e o mercado reverteu, né? Caiu bastante aí. Então aqui seria uma possível região para você procurar uma exaustão, uma absorção, né, ou uma inversão de fluxo. Região das médias, eu tenho uma média móvel aqui, tá? Por quê? Tá? Por que eu tenho uma média móvel? Porque o preço, quem opera gráfico sabe disso, o preço, ele sempre volta para a média e se afasta da média. E quando ele vem para a média, quando ele está aqui, ó, quando ele chega nesse ponto, eu sei que ou ele vai buscar a banda de Bollinger aqui de cima, ou ele vai buscar de baixo. Só que se eu não estou olhando o tape read, eu não consigo ter sensibilidade, tá, para perceber isso. De repente, o preço veio caindo com agressões de venda, chegou na média, você viu uma absorção. Você viu que teve pessoas que venderam aqui e o preço não caiu mais. Ou seja, tinha player comprando aqui na média, por exemplo, tá? E aí você compra junto para pegar esse movimento. Beleza? Porque aí você deixa de colocar, pendurar o teu lote na média e fica à mercê da sorte, tá? Você passa a olhar o gráfico, porque você sabe que em região de média o mercado costuma, né, dar algum repique, beleza? Só que você vê o tape reading para analisar que tipo de leitura está acontecendo naquele ponto. Então aqui você pode também ter uma inversão de fluxo. O mercado veio batendo, agressões de venda, tá? Aí chega aqui e começa a entrar várias agressões de compra. Você compra junto com os caras, coloca um stop abaixo da média, por que não? Né? Gerencia ali um stop. Aí você pega ali, eu tinha um stop de, sei lá, 5, 10 pontos. Tá bom, eu vou tentar pegar aqui, né, fazer uma parcial pelo menos com 10 pontos para gerenciar o meu risco e continuar surfando esse movimento para cima. Então, esse é um cenário. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu falei sobre absorção, exaustão, inversão, intensidade e continuidade das agressões, tá bom? Então, sempre importante você conciliar o cenário, como eu falei, né, o que está acontecendo, as notícias, as cotações internacionais, junto com tudo isso, para você conseguir, né, ter ali uma assertividade muito maior. Aí vamos lá, como treinar? A última pergunta para a gente matar esse vídeo: como treinar a minha leitura de fluxo? Tá? Como que eu faço isso? Tempo de tela. Então você tem hoje replay de mercado. Você pode muito bem pegar, sei lá, nossa, você olhou, né? Você viu o que aconteceu hoje no mercado. Aí amanhã você fala assim, aqui o dólar, ó, nessa região, ó, essa região ele deu uma baita puxada para cima, né? Eu vou pegar o replay de mercado, vou pegar esse horário, ó, das 10h55 a 12h30 e vou ler o book e o Times and Trades junto com o gráfico para ver como o preço subiu. Como aconteceu essa alta? Será que foi do nada? Quem que foi o cara que comprou, que comprou mais, que mais agrediu o mercado para cima para fazer o preço puxar? Beleza? Como é que foi essa agressão dele? Será que ele foi colocando lote no book, na compra, pagando cada vez mais caro? Ou ele foi com agressões mesmo e com bastante intensidade, né? Ou vários players comprando ao mesmo tempo, né? Por quê? Comecem a olhar isso aqui, ó. E olha esse sinal, ó. O mercado veio, caiu. Chegou aqui, ó. Olha a inversão de fluxo que deu. Ele estava caindo pra caramba e aqui virou tudo. Pô, eu vou pegar o meu replay de mercado e eu quero olhar aqui, ó, esse movimento, tá? Eu quero olhar aqui, que é o movimento das 9 da manhã até 10h40 mais ou menos. Eu quero olhar como que inverteu aqui. Então eu vou olhar o book e o Times and Trades, principalmente, são as ferramentas principais do tape reading, para eu conseguir entender o que está rolando, como que aconteceu isso. E aí, pessoal, fazendo isso, tá? Fazendo isso, você vai conseguir fazer o quê? Treinar a sua leitura,
tá bom? Então essa é a aula que eu queria deixar para vocês. Peço para você que opera, que conhece um monte de gente que não sabe tape reading e que de repente não quer gastar um absurdo em curso só para aprender isso, tá? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu tenho certeza que eu consegui, né, explicar de uma forma mais simples possível para vocês, porque como eu falei, não é nada muito complexo. Por favor, não esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você estar sempre recebendo os meus conteúdos. Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Abração. Até mais.